Meu amigo, o que aconteceu ontem no Santiago Bernabéu ainda está dando o que falar. O El Clásico terminou, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2-1, gols de Mbappé e Bellingham, mas o placar ficou em segundo plano. O que realmente pegou fogo foi o clima dentro do vestiário e, principalmente, a atitude de Xabi Alonso com Vinícius Júnior. E olha, o ambiente no Real Madrid tá pegando fogo. Vinícius estava jogando bem, leve, participando das jogadas, chamando o jogo, fazendo o que ele sempre faz. Ser o cara que desequilibra, que puxa o time para frente, que provoca o adversário, que faz a torcida levantar. Tava solto, tava confiante, tava sendo o Vini de sempre, aquele que a gente sabe que é decisivo. Só que faltando uns 20 minutos para o fim, quando o jogo estava quente, intenso, vibrando em cada toque, o Xabi Alonso simplesmente chamou o nome do brasileiro na beira do gramado. O Bernabéu inteiro ficou em choque. E aí, depois do jogo, o clima esquentou de vez. Bastidores dizem que o Vini foi para o vestiário sem cumprimentar Alonso. Bateu a chuteira no chão, sentou num canto e ficou em silêncio. O ambiente ficou pesado, o clima tenso. Alguns jogadores tentaram amenizar, mas a tensão era nítida. Só que o que ninguém esperava era a reação de Carlo Ancelotti. Sim, o ex-treinador do Real Madrid e atual técnico da seleção brasileira. O homem que conhece Vinícius como poucos. Assim que soube do episódio, Ancelotti não ficou calado. E o que ele disse, meu amigo, foi forte. Vinícius é um jogador que precisa de confiança, não de desconfiança. Ele não é o problema, ele é a solução. Se você tira o Vini num jogo grande quando ele está bem, você não está apenas substituindo um jogador, você está tirando a alma do time. E isso, para mim, é imperdoável. O Vini tem personalidade forte, claro que tem. Mas isso é o que faz dele o que é. Um dos melhores do mundo. Você pode até não gostar do jeito dele, mas não pode apagar o que ele representa para o Real Madrid e para o futebol. Ancelotti falou com aquele tom calmo e firme que é a marca dele, mas as palavras cortaram como uma lâmina. Foi uma defesa aberta de Vinícius e, ao mesmo tempo, uma crítica direta à postura fria de Alonso. Futebol não é só tática. Futebol é emoção, é empatia, é saber lidar com pessoas. Eu sempre disse, com Vinícius, você tem que conversar, mostrar confiança. Ele responde dentro de campo. Quando um técnico não entende isso, acaba desperdiçando o talento. E eu espero que isso não aconteça em Madrid. Essas foram as palavras que vazaram dos bastidores próximos à seleção brasileira. E, claro, viralizaram em questão de minutos. A internet pegou fogo. Muita gente do mundo do futebol saiu em defesa do Ancelotti. Ex-jogadores, comentaristas, até ex-companheiros de Vinícius no Real compartilharam o trecho da fala, dizendo que Carleto sabe das coisas. Mas o que fica no ar é a pergunta: o que levou Alonso a agir assim? A decisão foi puramente técnica? Foi algo pessoal? Porque, convenhamos, o Real estava controlando o jogo e o Barcelona só ameaçava nas bolas longas. Vinícius era quem melhor segurava o ritmo e mesmo assim foi substituído. Alguns dizem que Alonso quis mandar um recado, mostrar autoridade, mostrar que ninguém é intocável. Outros acham que foi pura frieza de quem ainda não entendeu o peso emocional que o Vini tem para esse clube. Mas, seja como for, a imagem de Vinícius saindo revoltado e Alonso impassível ficou marcada. E olha que o brasileiro tentou se controlar. Depois da partida, ele até passou pela zona mista, mas não quis falar. Limitou-se a dizer: "Eu só quero jogar bola." Uma frase curta, mas cheia de sentimento. Aquele tipo de frase que diz muito sem precisar explicar. Enquanto isso, Alonso, na coletiva, tentou minimizar. Disse que a substituição foi estratégica e que todos os jogadores precisam entender o coletivo acima do individual.
Só que o tom foi gelado. Não houve defesa do jogador, nem um elogio. Só aquela fala genérica de quem quer encerrar o assunto. Mas o torcedor não é bobo, e a imprensa espanhola caiu matando. Os principais jornais destacaram o desconforto. Guerra Fria no Bernabéu, estampou Marca. Xabi Alonso e Vinícius, tensão no ar, publicou o AS. Já o Sport de Barcelona ironizou. Nem a vitória acalma o clima no Real Madrid. E no meio de tudo isso, Ancelotti virou o centro das atenções por ter se posicionado. Ele não precisava se meter, mas falou porque conhece o garoto, viu de perto o crescimento dele, acompanhou cada passo, cada lágrima, cada crítica injusta. Sabe o que Vinícius representa e principalmente sabe que o Real precisa dele. A fala de Ancelotti ressoou fundo, não só por ser verdadeira, mas porque veio de alguém que sempre soube proteger seus jogadores. Quem lembra dos tempos dele no Real sabe. Carleto nunca deixou a imprensa ou o ambiente interno destruir a confiança de um atleta. E é isso que falta em Alonso agora. E é aí que entra a questão central. Será que Alonso está preparado para lidar com personalidades como a de Vinícius? O brasileiro é intenso, vive o jogo, sente cada toque na bola, cada provocação. É um jogador movido pela emoção. E quando você tenta podar isso, você perde o que ele tem de mais valioso: a paixão. Ancelotti, por outro lado, sempre soube transformar essa paixão em energia positiva. E é por isso que ele não suportou ver o que aconteceu. A fala dele não foi apenas em defesa de um jogador, mas em defesa de uma filosofia, a de que o futebol se joga com o coração, não só com planilhas. E o mais curioso é que o Real venceu. Venceu com autoridade, é verdade. Mbappé fez o dele. Bellingham marcou outro golaço e o time saiu líder. Mas, mesmo assim, a sensação no fim era estranha, como se a vitória tivesse gosto de tensão. Porque no Real Madrid, ganhar é obrigação, mas respeitar quem veste a camisa também é. E quando o cara que mais dá a vida em campo sai revoltado, alguma coisa está errada. E Ancelotti sabe disso como ninguém. Por isso, a frase dele continua ecoando por Madrid. Você não substitui o Vinícius Júnior num clássico, você deixa ele decidir o jogo. E aí eu te pergunto, será que Alonso vai entender isso antes que seja tarde? Valeu! E que Deus te abençoe.